Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Não É Sobre Maconha, um podcast produzido pela PEP para a gente bater um papo sobre cultura, ciência, tecnologia e muito mais. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Margarete Brito e hoje a gente tem aqui o meu digníssimo marido, Marcos Langenbach. E para quem não sabe quem é a PEP, procure um pouco nas nossas redes sociais, @famíliapep, e no nosso site, apep.org. É isso aí. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre cânhamo industrial, sobre a carreira do Luiz Maurício e muito mais. Então fique com a gente até o final. E vamos então ao nosso maravilhoso convidado de hoje. Luiz Maurício é contrabandista da banda Nat Roots, presidente da Associação Brasileira de Cannabis Industrial. Além de uma carreira brilhante na música, ele está à frente de uma das principais iniciativas de desenvolvimento do cânhamo industrial no Brasil. Nos conhecemos lá em Brasília, fazendo advocacy. Seja muito bem-vindo, Luiz Maurício, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Primeiro, um prazer estar aqui visitando a PEP a primeira vez. Já acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. Inclusive, a primeira vez que eu te encontrei foi naquela audiência pública. Eu fiz questão de falar o tanto que você foi importante aqui para eu estar aqui hoje, né? Para ter isso dentro de mim, essa vontade, esse novo propósito que me move, que eu acordo pensando, vou dormir pensando. Foi mordido pela mosquinha verde da... Fui mordido pela mosquinha verde, e vocês têm um papel muito importante nesse meu engajamento, esse meu ativismo. Eu sou um arquiteto de formação. Ah, você é arquiteto. Arquiteto de formação, músico de coração, de ofício, né? Acabei me tornando músico, né? E levando isso como minha profissão, e realizei os meus sonhos, vamos dizer assim, minhas ambições que eu tinha lá atrás como músico. Quantos anos faz? Eu comecei a tocar bem jovem, assim. Eu tinha 13 anos na banda da escola, né? Tinha uma bandinha lá que eu já adorava, ia lá nos ensaios, ficava de road, montando as coisas, e um dia o baixista saiu. 1988, mais ou menos. Ó, no ano da nossa Constituição. Brasília, estava fervilhando. Sim. Muita coisa acontecia lá, né? Exatamente, estava fervilhando, e ali a gente vivia naquela atmosfera do rock Brasília, né? Que explodiu tantas bandas, né? Da década de 80, Legião Urbana, né, o Plebe Rude. Então todo mundo tinha uma banda. Não tinha praia, né? Não tem, né? Não tem praia. O Nat Roots foi na faculdade? Nat Roots foi na faculdade, foi na Universidade de Brasília. Eu, como arquiteto, estudando arquitetura, o Alexandre fazia computação, e a gente se encontrou num campo de futebol, que a gente jogava, a gente é apaixonado por futebol, e fomos parar no time da universidade e jogava os campeonatos, né, entre as universidades, e a gente sempre, depois do jogo, tinha aquela resenha, sentava para tomar uma cervejinha, conversar, e numa dessas conversas eu descobri que ele cantava, tinha algumas músicas, tocava reggae, e eu já vinha dessa história de outras bandas, e já tocava na noite, já tocava reggae também, adorava, e aí foi ali o início, ali, de certa forma, da história do Nativos primeiro, e posteriormente o Nat Roots. E essa coisa de banda tem muito a ver também, assim, com essa questão de time, né? Não deixa de ser um time, é um coletivo, e é muito importante. Banda é difícil pra caramba, né? Assim, aquele convívio, é um casamento de várias pessoas. É quase a concentração também, né, de futebol, né? Que a pessoa tá ali direto. Exatamente, você tá naquele convívio direto, junto, maçante. E eu acho muito importante cada um saber sua posição. Assim. E da onde que veio a inspiração para o reggae? Veio antes disso tudo, né? Eu conheci uma música do Gilberto Gil, que era uma regravação do Bob Marley, que é Não, Não Chores Mais. Claro. E aí eu falei, pô, que música linda. Aí depois eu vim saber que essa música era de um tal de Bob Marley. Eu costumo dizer até que minha vida é antes de Bob Marley e depois de Bob Marley, assim, porque o Bob Marley ele veio com uma coisa tão ampla para mim, assim, que foi
realmente mexeu comigo, ajudou a formar a pessoa que eu sou hoje, meu caráter mesmo foi forjado pela atitude, pelas letras, a mensagem do Bob Marley. Que tem muito a ver com maconha. Totalmente. E como que era nessa época a sua relação com a maconha? Então, eu conheci o Bob Marley, né? Como eu falei, foi um pacote, assim, né? Foi uma coisa muito impactante para mim. E quando eu vi a história da maconha, da relação que ele tinha... Quase espiritual. Isso que eu ia falar, eu sempre tive muito respeito à minha relação com a maconha, nunca foi, nem gosto muito o termo uso recreativo, que para mim nunca foi um negócio recreativo. Eu já tenho 4 anos que eu não fumo, mas eu ainda adoro o ritual, para mim. Sentar em roda, estar com os amigos, compartilhando aquele baseado, aquele momento que você conversa, principalmente na época da universidade, até aquela parte da música, a névoa branca que sai de trás do bambuzal. Caraca, eu nunca tinha percebido isso. Então, você tinha, Marcos? A névoa branca atrás. A gente, é que eu não era maconheira. É que você foi maconheira velha. A gente esteve junto no show aqui do Rio de Janeiro, que foi maravilhoso, né, Marcos? A gente, para quem não sabe, a gente foi junto com eles na van, a gente vivenciou essa coisa do camarim. Eu nunca tinha passado por isso, foi uma experiência incrível, junto com a nossa filha. Eu me lembro que, assim, eles fazendo teatro, como que é? Teatro de lona lá da Barra, né? de Lona da Barra. Então, assim, que eram shows muito menores e tal, e de repente estourou, né? Você foi nesses, Marcos, eu pequenininho? Fui. Marcos é super fã, ó, de tempos do Natiruts, né? E aí, assim, teve um momento que estourou, né? O Nativos, eu me lembro que estourou aquele CDzinho, Marcos né? é do tempo do Nativos aí, ó. Então, e aí você vendo assim, pô, uma bandinha, de repente, que vocês estavam ali meio na brincadeira, de repente estoura. Como que é, assim, essa percepção? Quando é que vocês percebem isso? E como que é, né? De repente você vira um astro, um famoso, né? Como que é essa... Na verdade, quando a gente começou a banda, eu particularmente, assim, não tinha uma pretensão de estourar, assim, lógico que a gente quer fazer sucesso no Brasil todo, quer viajar, mas eu lembro que eu ia vivendo um dia de cada vez, né, assim, gravamos o primeiro disco, pô, que legal, pô, começamos a fazer shows fora de Brasília, pô, é muito legal essas novidades, né, mas sem pensar, nunca pensei que a gente fosse chegar onde a gente chegou, porque é muito difícil você fazer sucesso. Aliás, você viver de arte, né, como artista no Brasil, é muito difícil, né? E você conseguir atingir o sucesso é muito difícil mesmo, assim. Você ainda contava que ia ser arquiteto, né? Teve um momento que eu falei, cara, eu vou deixar essa arquitetura de lado. Porque... Vou deixar para minha esposa. Você conheceu ela na faculdade, eu conheci ela na faculdade. Foi uma das coisas boas que a faculdade de arquitetura me deu, foi 2 coisas fundamentais na minha vida, né? Minha esposa, que gerou a minha família, e a banda, né? Então, a arquitetura valeu demais. Arquitetura mesmo nada, mas a universidade foi fundamental. Mas, como carreira, assim, realmente foi tudo uma surpresa muito grande. Conseguir, quando a gente estourou o primeiro disco, né, que foi aquela febre, quando eu estava fazendo aqueles programas que eu só via na televisão, pô, o show da Xuxa, aí chegava no show da Xuxa para receber um disco de ouro no show da Xuxa. Foi assim, nossa, onde é que eu tô, né? Que legal pra caramba. Mas aí você aprende também, né, ao longo da carreira, que tudo passa. E eu lembro que quando a gente fez 10 anos de banda, a gente resolveu fazer o primeiro registro em vídeo, né, que era DVD na época, agora nem DVD tem mais. Mas a gente ia ser o nosso primeiro DVD. E o Alexandre sempre falando para mim assim, pô, a gente precisa fazer uma música diferente de tudo. E me deu alguns discos. O Alexandre tinha uma coleção de discos de reggae imensa, e ele me deu alguns discos, tinha dancehall, algum reggaeton, umas coisas assim diferentes. E eu lembro que a gente estava indo pro estúdio para ensaiar
poucas semanas antes da gravação desse DVD. E aí me surgiu uma ideia de uma base, e eu vim pensando nela no táxi. Eu estava no táxi e pensei... Tum, 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 tum. Chegamos no estúdio, aí começamos a tocar aquilo ali, eu com batera, e a gente ficou fazendo aquele groove ali, e o Alexandre ouvindo aquilo ali, passou alguns minutos, a gente saiu para tomar um café, e ele ficou dentro do estúdio. Aí, quando a gente voltou, ele mostrou um papelzinho e falou, ó, olha aqui, ó, quando a noite cair e o som te levar a algum sonho bom, que foi o Reggae Power, né? Uhum. E aí eu tô contando essa história toda para falar que foi um segundo boom da nossa carreira, né? Que aí veio o Nat Roots Reggae Power explodindo, talvez assim, foi o nosso segundo boom, e a gente já tinha 10 anos de banda, a gente já tinha vivenciado todos esses momentos, tanto de muito sucesso como de fora da mídia, então a gente já chegou muito mais maduro para esse momento, assim, muito mais seguro. E Reggae Power explodiu de uma forma que tocava em rádio AM. A gente começou a ser convidado para tocar festival de pagode. Tinha 10 bandas de pagode, Nat Roots. Sabe? Então, festa do peão não sei aonde, um monte de sertanejo e Nat Roots. Então a gente começou a realmente furar uma bolha dentro do reggae, assim, que a gente nunca imaginou. Quando a noite cair o som, te lembrar algum sonho bom. Você e o Alexandre foram os dois que estão os 30 anos. Fora vocês dois, a banda foi meio que se recompondo e tal. Sim, a banda, o original Nativos, era um sexteto, né? Uhum. Eram 6. E aí, em 1999, a gente sofre um acidente de ônibus. Estava até em Rio das Ostras, aqui. E a gente capotou o ônibus, foi um acidente bem feio. E nesse acidente, o Kiko Pérez, que é o guitarrista, estava com 2 filhos pequenos e meio que ficou com medo de voltar para a estrada e saiu ali na banda, né? Então a gente já ficamos 5, né? Aí desses 5, o Bruno e a Isabela, se tornou um casal, e naturalmente um casal dentro de uma banda fica bem difícil de conviver. O casal já é complicado, né? Imagina dentro de uma banda. Nossa, a gente, né? Trabalhar junto. Trabalhar junto é bem difícil. Um casal trabalhando dentro de uma banda. Que a banda já é um outro tipo de casal, né? Que todo mundo ali é muito intenso, né? Acabou que os dois saíram em 2005. Então, mas antes, assim, queria até perguntar um pouquinho dessa amizade, né? Porque é bonito ver essas histórias de amigos, né? Eu acho que vocês até hoje são amigos, né? Muito. Eu e o Alexandre, cara, por incrível que pareça, a gente nunca brigou, né? Até quando a gente discorda, a gente toma muito cuidado da forma que vai falar e... Que legal. E a gente precisa ter umas aulas com eles. Eu acho que isso aí que a gente foi criando mesmo, assim, né? A gente foi... Quando a gente começou a banda e começou a viajar muito, a gente ainda não tinha essa relação de tanto... A gente foi ficando amigo dentro já desse universo. Foi criando a intimidade, né? Intimidade. Intimidade é uma merda. Se você não toma cuidado, ela desanda, né? Exatamente. Eu acho que a gente sempre teve uma cuidado. Senti uma indireta aqui. Esse olhar foi matador. E como você tá sentindo essa turnê de despedida? Como que tá o coração? Primeiro assim, tá linda a turnê, né? Todos os shows lotados, com ingressos esgotados, tá incrível, assim. Mas do outro lado não dá um aperto no coração que tá acabando? Sabe que não. Eu falo isso aí com muita segurança e tranquilidade, porque é uma sensação ao contrário. É uma sensação de dever cumprido, assim, sabe? Caramba, olha onde a gente chegou. Então a gente sempre pensou assim, pô, que horas que a gente vai parar? Quando é esse momento? E aí a gente começou a ter alguns sinais, assim, né? Cara, estamos no nosso auge. Eu acho que a gente, né? Pô, já temos 2 indicações para o Grammy, já gravamos 13 discos, já fizemos turnê mundial vários anos, né? Já somos conhecidos na América Latina inteira, já temos... Acho que já batemos no teto, né? E aí... Mas aí tinha sempre uma turnê a mais. Não, pô, tem um convite para tocar no Havaí. No Havaí também, mas na Austrália.
Aí a gente nunca foi na Austrália, vamos na Austrália. Aí depois que a gente foi na Austrália 2 vezes também, e a gente sentiu artisticamente também que a gente começou a se repetir de certa forma. A gente... 30 anos são pelo menos 2 ou 3 gerações que você... 2 ou 3 gerações. Porque a minha filha pediu para ir no seu show. Sim. A gente foi agora há pouco tempo, porque a Bia tinha pedido antes, né, da gente ir nesse que a gente foi. Não, e talvez esse aí seja o maior troféu de um artista, é conseguir fazer a sua música passar de geração para geração. Que aí você vê que não é um modismo, não é uma coisa temporal, é uma coisa atemporal mesmo, que vai seguir. Eu fiquei muito emocionado nesse show. Não, no penúltimo que a Bia chamou a gente para ir, porque eu tava vendo... Cara, eu sabia todas as músicas. Assim, nem eu acreditava. Eu falei, essa também é do Nativos. Entendeu? Então, assim, você vê, e ela que pediu, né? Então, até ela falou assim, poxa, na próxima eu vou pesquisar melhor que você, que sabe tudo. Saindo aqui do show do Nativos. Como eu falei, não tinha grandes pretensões, a gente foi muito além do que a gente imaginou lá atrás, cara. Eu queria fazer uma turnê, gravar um disco, fazer uma turnê. Eu fiz, sei lá, 20... 30 anos de turnê. 30 anos de turnê. Mas vamos passar para essa transição. Para quem não sabe, a gente conheceu o Luiz Maurício lá em Brasília, na militância, no ativismo, e ele estava todo disposto lá, o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, né? Já que ele é de Brasília, conhece um pouco melhor ali os caminhos, né? E acabou se envolvendo com a questão da cannabis, do cânhamo, e aí assumiu aí a Associação Brasileira de Cânhamo, e queria que você contasse um pouquinho, né, como que surgiu isso na sua vida? Isso, como eu falei, né, assim, a cannabis entrou na minha vida através do Bob Marley lá atrás. E você já tinha uma relação tranquila com a planta? Muito, assim, eu acredito que até hoje a gente tem repressão, mas eu vivi um momento assim, era... tenso demais. Tenso. Eu fui preso já por causa Tomamos de um muita dura nos shows. Tomamos muita também. dura, né? Já teve show da gente ficar com medo. Já teve uma vez em Goiânia que o Alexandre foi preso, o Alexandre e o Juninho foram presos. Eu não fui preso porque eu fui embora sempre antes. Foi pior, eu acho. Porque Rio de Janeiro acho que não tinha... Não, na verdade, assim, quando eu fui preso em Mossoró. Eu estava indo de Fortaleza para Natal, aí numa parada de ônibus, eu falei, vamos fumar uma baseada aqui, vamos, aí fui preso. Então, assim, para mim sempre foi uma coisa assim que eu nunca fui muito da noite, apesar de tocar na noite, eu nunca fui muito da noite, tenho uma vida super saudável, sou um cara voltado para esporte, amo esporte, todo dia eu acordo, vou fazer meus esportes, fazer minha prática esportiva. E a cannabis sempre foi para mim uma ferramenta terapêutica, foi uma coisa que fazia bem, me aliviava as dores, né, uma série de benefícios. Com o tempo, e por isso que eu falo que vocês são muito importantes para mim também nesse momento, que quando eu vi o Ilegal, o filme do nosso amigo Tarso, aquilo mexeu demais comigo, demais mesmo. Assim. Eu chorei vendo o filme e aquele negócio, sabe, me tomou conta dentro de mim. E naquele momento eu falei assim, cara, eu vou abraçar essa bandeira aqui, porque isso não é só para uma, 2 famílias, são muitas famílias, muitas pessoas que estão nessa situação. E, cara, posso dar voz para essa causa, posso ajudar a fazer coro, né, com essas pessoas. E 2020 me convidaram para participar de umas reuniões da associação, que é a BCCI, é a Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo Industrial. As primeiras reuniões que eu fui, eles falaram do cânhamo industrial. E foi uma coisa que, para mim, também foi totalmente novidade. Assim. Eu já tinha ouvido falar do cânhamo, tecido de cânhamo, mas eu não conhecia. E eu ainda sou um aprendiz em todos esses... Somos todos, Acho que é tanta coisa nova que tem que a gente fica meio toda hora a gente descobre uma coisa. Eu acho que... de novo, né? Tudo tão longe do Brasil, né? Então a gente tem que ficar catando para
para entender. Pois né? é. E o seu objetivo com essa associação, nesse momento, é fazer advocacy? Eu estou tentando ajudar a entender a necessidade das outras associações, ver onde a gente pode contribuir, tentar ajudar nessa regulamentação, porque eu vejo que a grande maioria trabalha com uma insegurança jurídica muito grande, tem essa tensão no ar. E, cara, o que vocês fazem é o que o Estado deveria fazer. Então, vocês têm um papel fundamental na vida de milhares de famílias, e isso a gente tem que regulamentar. Aí, quando eu entendi os benefícios do cânhamo também, não só da parte econômica, mas a parte de regeneração do solo, a parte de sustentabilidade, foi uma coisa que a gente sempre falou até nas nossas canções, o Natiruts sempre carregou essa bandeira de sustentabilidade, de natureza, e a gente entende, o cânhamo é uma planta tão maravilhosa, de ciclo tão curto, que a gente consegue pegar essas áreas degradadas e, de repente, trabalhar com cânhamo e buscar num espaço curto. Como assim é proibido, né? Não, e não faz sentido nenhum. Ainda mais que é uma planta que só tem benefícios. Tem alguém plantando cânhamo no Brasil já, não? Que eu saiba, não. Vamos começar? Não, então, a gente já tinha, deixa eu até falar, talvez já vocês. Tinha comprado cânhamo. A gente tentou comprar umas sementes, não cânhamo chegaram. industrial, a gente comprou umas sementes, só que não chegaram, né? Porque tem isso. Sim, ainda tem. Chegaram até as outras de CBD, de outros, mas a de cânhamo não chegou. Então a gente vai tentar comprar de novo. Você poderia dizer que seu sonho, depois que terminar a turnê, é viver de cânhamo? Eu já vivo de cannabis e cânhamo, assim, esse universo não era até como uma música, eu estava me programando para ser arquiteto. Uhum. E eu fui sugado pela música. Quem sabe agora você não volta como fazer coisas de cânhamo? Não, eu vejo, né, quando eu vejo essa questão concreta de cânhamo, hempcrete, essas coisas todas, eu fico louco. Falei, eu quero ter uma casa de hempcrete, né? Ia ser um sonho. Você tem o primeiro baixo de cânhamo, quem sabe a primeira Sim. casa, né? Não, a história desse baixo foi incrível, porque foi quando a gente resolveu fazer a turnê de despedida, eu conversei com a Ale, falei, Ale, vamos carregar essa bandeira para dentro da turnê, vamos trazer o máximo de produtos feitos de cânhamo, a camisa da banda de cânhamo, vamos procurar fazer isso aí. Eu falei, eu vou comprar um baixo de cânhamo para fazer a turnê com baixo de cânhamo. E fui atrás do baixo de cânhamo. Cara, não achei em lugar nenhum. Procurei, cara, no mundo todo. Não achei um baixo de cânhamo. Aí achei uma empresa, que foi até a Manu, nossa querida Manu, lá nos Estados Unidos, que falou, tem essa empresa aqui, mas eles fazem guitarra. Eu falei, mas não tem baixo, não sei o quê. Cara, não tem baixo. Eu falei, será que não tem como? Aí a Manu já tinha me falado de uma empresa que faz a madeira, né? Tipo um aglomerado da fibra, que é Hempwood, a empresa lá do Tennessee. Eu entrei em contato com eles e falei, estou precisando de um bloco. Eu falei, se eu importar esse bloco, eu coloco na mão de um luthier que já fez alguns instrumentos para mim, que ele é sensacional, e eu vou fazer meu baixo de cânhamo. E foi assim. Aí eu importei o bloco, trouxe lá para o Ivan Freitas, né? Eu fiz o baixo pela representatividade. Falei, vou fazer o baixo de cânhamo. Mas, por incrível que pareça, cara, eu fiz o primeiro show que eu fiz com ele, o nosso engenheiro de som, que está com a gente desde o começo, quase 30 anos. Eu estava tocando com o baixo, estava no show, e ele me mandou uma mensagem no meu celular. O baixo de cânhamo é melhor do que o outro. Está aqui hoje o primeiro baixo feito de cânhamo do mundo. E aí ele vem na frente como um instrumento e carrega todas as pautas que a gente quer falar. Ele vem ali como um baixo feito de quê? De cânhamo. Cânhamo é o quê? Cara, o cânhamo é cannabis. Cannabis é maconha. É a mesma planta, tudo é maconha. Caia, jamba, ganja, tem vários nomes, né? Mas é tudo uma coisa. E, e o que você faz com isso? Isso aí salva vidas. Como que a gente consegue avançar nesse país tão conservador? Aqui, o que você acha um pouco disso? Já fez algumas reflexões? Então, eu estive lá, né? Cheguei super
nervoso naquela primeira audiência pública lá, né? Foi até bom que a Margarete já falou, ele é machista da T-Roots. Aí eu já dei uma relaxada. Eu sou Maurício, eu sou exceção. Pô, ele não vai falar que é o machista do Nat-Roots. E já me deu uma relaxada e eu fui conhecendo e ainda, como eu falei, sou um grande aprendiz, né? E tenho frequentado lá e eu pensei assim, pô, vou começar a conversar com esses políticos conservadores ali, vou dar luz para esse tema, tentar... E eu vi que todos fogem da pauta, não só os conservadores, né? Tive a oportunidade de participar de uma audiência no STJ, só juristas, para falar sobre a política de drogas. E lá era unânime essa questão ridícula, né, de encarcerar pessoas por causa de um baseado, todo mundo pensava igual, mas foi falado sobre essa questão de sair do armário, de botar a cara, e poucos ali têm essa coragem mesmo de botar. A gente vive isso há 10 anos. Sim. Gente, a gente precisa terminar. Tá uma delícia o papo, mas eu preciso ir para os quadros para a gente poder encerrar, que a produção tá aqui, assim... Depois edita aí. Então, antes de terminar, a gente vai para os nossos maravilhosos quadros. Ô Maurício, deixa aí pra gente uma dica de um filme, um livro e uma larica. Um filme que eu vi recentemente que eu achei incrível, eu estava até falando hoje, que na verdade é um documentário da Beth Carvalho, que fala de todo esse movimento do samba, tanto que ela foi importante. Um livro, eu vou falar de um livro recente que eu ganhei, estou lendo agora, que é do Bruno Levison, que eu acho que é baseado... Em fatos reais. Em papos reais. Papos reais, pode ser. Eu estou achando incrível. E outra era... Uma larica. A larica? Nossa, deixa eu pegar uma larica. Ai, meu Deus. Morango com leite condensado. Chique essa. Deixa eu fazer só uma perguntinha, não sei se o pessoal vai deixar aqui. Você falou que tá 4 anos que você não tá fumando mais. Por que você não tá fumando mais? Então, eu explico isso aí, é até engraçado, porque eu não tinha esse plano. Foi uma coisa que foi acontecendo. Como eu falei, eu adoro todo o ritual, adoro a flor, adoro o cheiro, adoro tudo. Mas foi o seguinte, quando eu comecei a usar as gotinhas, eu ainda fumava e usava as gotinhas, e eu lembro que teve um dia que naquela correria do dia a dia, na hora de dormir, assim, eu falei, caramba, hoje eu não fumei. E já estava tarde, eu falei, pô, deitei e fui dormir. E segui o outro dia, eu acordei, mesma coisa, correria do dia a dia, não sei o quê, leva a criança para lá, leva para cá, blá, blá, blá. Passou o segundo dia, eu falei, cara, não fumei hoje de novo e não tô com vontade de fumar. E não sei se o tal do nosso sistema endocannabinoide deu aquela modulada e ficou tudo equilibradinho, que, cara, muita coisa melhorou para mim, equilibrou muita coisa. Olha que legal. Então, redução de danos. A compulsão, aquele ritmo compulsivo que às vezes a gente tem para comer, para fumar, para tudo, isso estabilizou. Não, porque é engraçado assim, que eu tenho uma parte da minha geração, quem fumou muito cedo, né? Hoje fica um pouco até ansioso quando fuma com THC, até porque as maconhas são muito fortes, né? A gente fumava aquele baianinho, que era outra coisa. Sim. E tal. E eu vejo que tem uma galera que já não fuma mais hoje, entendeu? Porque, não sei, que fumou muito cedo. Quem fuma mais tarde, né? Que aí começa, assim, até a Get mesmo, né? Eu sempre fumei muito. Depois tem uma hora que a maconha começou a ficar, eu fui fumando mais nessa história do ritual, da coisa, mas assim, eu já me dá um pouco de ansiedade. Quando eu fumo, eu gosto de fumar com CBD também. E o pessoal que fuma mais velha, a Get, agora, opa, não, mas a Get quer dar maconha. Agora eu que sou maconha. Mas isso aí que você falou é uma coisa que eu tenho percebido também. O Alexandre também parou de fumar, né? Sim, o Alexandre também parou da mesma forma. Ele parou antes de você? Antes, bem antes. E sem gotinha? Não, ele toma gotinha também. Acho que a gotinha ajuda bastante, assim. Mas realmente isso que você falou é uma coisa muito importante a gente falar até, porque muito se fala do uso recreativo e eu já entendi que é bom a gente falar do uso adulto, porque realmente começar muito cedo não é legal, né? O Emílio fala que todo uso é terapêutico. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, é papo de maconheiro. E não é, cara. Não é. Todo uso é terapêutico de fato. Sim.
Gente, a gente precisa terminar. Vamos Tá uma terminar. delícia o papo. Queria agradecer demais. Foi muito legal ter você aqui, ter sempre você por perto. E quem sabe você consegue vir e visitar a gente lá na Vai fazenda. ser um prazer, né? Para mim vai ser um momento único, E né? tem um de presentinho, conhecer. pega aí, Marcos. Aqui embaixo. Tem um presentinho. Opa! A gente gosta de terminar sempre Obrigado. Obrigada. E nisso a gente vai se despedindo. Olha só. E se você gostou, né, desse episódio, indique, compartilhe com seus amigos. E é isso, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.